essa história dessa guerra do Israel com, né, Hamas, aquele grupo terrorista com Israel, aquele monte de gente morrendo, um monte de gente inocente morrendo, um monte de gente sendo sequestrada, um monte de cidade sendo bombardeada, povo inocente morrendo, criança morrendo. Olha, isso me deixa tão destruído, minha gente. Mexe com a cabeça da gente, mexe com o psicológico da gente. Mas em meio a tudo isso tem brasileiros. Ontem, infelizmente, um brasileiro morreu. Foi confirmada, na verdade, a morte de um brasileiro nesse conflito, lá na faixa de Gaza, em Israel. Deixa todo mundo muito preocupado, porque a gente já vinha muito ressaqueado ainda dessa guerra da Ucrânia e Rússia e Ucrânia. E agora vem esse conflito lá em Israel. E tudo fica mais confuso, né? Eu vou trazer essa matéria agora para você, que está ligado aqui com a gente. É uma matéria que fala da aflição de brasileiros que estão tentando a todo custo deixar o país e não estão conseguindo. O governo brasileiro vai mandar algumas aeronaves, inclusive a primeira vai chegar no Brasil amanhã, quarta-feira, trazendo os primeiros brasileiros. Mas, dadas as circunstâncias em que a guerra está, os conflitos estão avançados, é difícil de locomoção, é difícil de encontrar, é difícil de chegar no aeroporto, de sair do país. O caminho mais rápido é ir pelo Egito, tentar sair pelo Egito para, de algum modo, escapar dessa famigerada guerra. A matéria da TV Senado ilustra um pouco melhor do esforço do Itamaraty, dos consulados, sabe, da ajuda internacional para tirar os brasileiros lá de Israel e trazê-los com vida para o Brasil. Infelizmente, um brasileiro acabou morrendo, estava numa festa rave, né, que é organizada inclusive pelo pai do Alok. Ainda estava nessa festa rave que esse grupo terrorista atacou lá o país, enfim. Olha, assim, é um negócio inexplicável e como o ser humano não tem explicação para o que significa isso que a gente está assistindo, né? Eu, pelo menos, fico muito preocupado com o bombardeio de informação que a gente recebe 24 horas por dia na televisão, na internet, em todo canto, em Twitter, em rede social, onde você se bora, se mexe, é notícia sobre esse assunto. Claro, é o assunto do momento e tem que ser noticiado mesmo. Agora a gente também tem que ter cuidado e tem que saber filtrar as informações que a gente recebe, porque senão quem adoece é a gente, tá? Quem fica doente somos nós. Então tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo nesse bombardeio de informação que a gente recebe. Se a pessoa não filtrar, ela fica baqueada mesmo. Vou até tentar trazer um psicólogo, um profissional essa semana aqui no programa, a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque, de todo modo, gente, são tão duras e tão fortes as imagens e os fatos que deixa a gente, assim, mais triste e provavelmente, assim, com a tendência de adoecer mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Vou trazer essa matéria que ilustra esse apelo da comunidade internacional para trazer os brasileiros de volta à sua terra natal, sair daquele conflito, sair da faixa de Gaza, sair desse território em guerra. Na tela, meu querido, vai. Atualmente, cerca de 6.000 brasileiros vivem na Palestina e 14.000 em Israel. Carolina Rizzo é uma delas. Mora em Tel Aviv há pouco mais de um mês. Junto com a jornalista, o marido, 2 filhos pequenos e animais de estimação. Carolina contou que está vivendo momentos angustiantes e assustadores. Ataque no norte, no sul, terrorista infiltrado, então a sensação é de medo, né, de muito medo. A gente não sai do apartamento nada. Quando toca alguma sirene de início, a gente corre para o nosso quarto seguro, né, o bunker aqui em casa. E é muito assustador, né? As crianças estão sem entender nada. Eu quero tirar meus filhos daqui o mais rápido possível. O Itamaraty informou que aproximadamente 1.000 brasileiros que vivem em Israel pediram para retornar ao Brasil. Carolina contou que está na lista de espera para um voo da FAB. No entanto, está esbarrando na burocracia para embarcar com os animais de estimação.
Até agora, o que a gente tem de oficial é que a FAB só vai autorizar que a gente embarque os nossos animais se houver uma autorização emitida pelo Ministério da Agricultura daqui. O Ministério da Agricultura daqui fica distante da minha casa, num lugar assim que a gente já coloca em risco só de ter que sair para ir para lá. Então, e um documento que demora no mínimo 5 dias para ser emitido. Meu desespero, assim, é para que a FAB veja esse nosso lado, né? Eu não devo ser a única. E que, assim como houve um precedente na guerra da Ucrânia, também abre esse precedente aí, abre essa possibilidade para a gente, para a família poder ir embora em segurança o mais rápido possível. A gente não pode ficar aqui esperando o documento, a gente não pode se colocar em risco indo para um lugar perigoso. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, falou sobre a situação da irmã que mora em uma cidade no centro de Israel. O local tem sofrido constantes ataques aéreos, o que leva à dificuldade de deslocamento rápido da população para tentar se proteger em esconderijos mais seguros, como bunkers. Minha irmã está em casa desde o início dos ataques, sem sair. Todas as noites ela dormiu diretamente no bunker, né? E como foi um ataque surpresa, não havia, naquele momento, não havia sido feita uma reserva de suprimentos. Nós já temos sábado, domingo, segunda, né? 3 dias. Por enquanto, ela tem suprimentos em casa, está sem sair de casa, com o esposo e os 2 filhos, e dormindo dentro do bunker e indo ao bunker toda vez que as sirenes são tocadas. O governo federal está trabalhando no resgate dos brasileiros. 6 aeronaves da Força Aérea Brasileira foram disponibilizadas para a operação de resgate. Aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, que estamos levando também equipes de médicos, psicólogos para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontos para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E 2 aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embraer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. E no plenário do Senado, parlamentares usaram a tribuna para repudiar os acontecimentos no Oriente Médio. Esse ataque agudo, grave, sorrateiro, que aconteceu essa semana passada, surpreendeu a todos nós pelo caráter assim da improvisação e que a inteligência de Israel não conseguiu detectar a tempo. Certo é que foi realmente algo gravíssimo. Eu queria iniciar a minha fala, presidente, lamentando muito, né, esse conflito que está acontecendo neste momento entre Israel, né, e esses terroristas que surpreendentemente, né, abateram essas vítimas, pessoas idosas, crianças. Foi um fim de semana com invasões por terra, por mar e pelo ar, com auxílio inclusive de parapentes. Uma ação violenta, desumana e de consequências imprevisíveis.